Bom dia, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais um dia na presença do nosso Deus. E eu quero te convidar mais uma vez a estar comigo nessa breve reflexão que vamos fazer. Te convido, não saia daí, não desligue, vem comigo, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Põe em fileiras os astros do céu e o chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Te convido, querido, nesta hora, nós abrirmos a nossa Bíblia. Se você tem, vamos aí, um exemplar da Bíblia, abra a palavra do Senhor e vamos meditar em 1 Crônicas, capítulo 13, a partir do verso 5, que diz assim a palavra do nosso Deus. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com harpa, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Glória a Deus, amém. Essa palavra, ela é maravilhosa, né? E nós sabemos que aqui se trata de 2 famílias, né? E eu quero trazer hoje uma palavra direcionada às famílias, né? E aqui vai tratar de 2 famílias, a família de Abinadab e a família de Obed-edom. 2 famílias que tiveram uma grande oportunidade. E quando nós olhamos para o relato, nós sabemos, né, que a arca do Senhor era algo muito importante para os filhos de Israel e havia sido tomada pelos filisteus, mas eles trouxeram de volta e deixaram na casa de Abinadab. E Eleazar, o filho de Abinadab, ele era que ficou encarregado de tomar conta desta arca, né, zelar por ela. Ele tinha 3 filhos, né? Eleazar, Uzá e Aiô. Eram os 3 filhos de Abinadab. E essa família teve uma oportunidade de ter na casa deles, né, junto deles, a Arca da Aliança. E nós sabemos que a Arca da Aliança significa a presença de Deus, o Deus Altíssimo. E é uma oportunidade, eu sempre costumo dizer, meus queridos, que a oportunidade nós não devemos deixar passar, né? A oportunidade, ela vem até nós e nós precisamos aproveitar de alguma forma aquela oportunidade. E aqui está falando de uma oportunidade que não é uma oportunidade comum, não é uma oportunidade qualquer. É a presença do nosso Deus na nossa casa. É a presença desse Deus maravilhoso dentro da minha casa. E ali na casa de Abinadab havia chegado a Arca da Aliança, que simbolizava esta presença.
E a Bíblia vai dizer que essa arca, essa presença maravilhosa, ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Muito tempo. Tempo suficiente para se manter um relacionamento íntimo com esse Deus. Uma afinidade com esse Deus. Tempo maravilhoso, né? Vamos dizer assim. Mas tudo indica que foi diferente na casa de Abinadab devido à situação do texto, que o texto vai nos contar mais à frente acerca de um dos filhos de Abinadab. Porque eles não aprenderam, né? Tudo indica que eles não aprenderam a lidar com esta presença de maneira que trouxesse para eles temor, respeito. Mas não, parece que eles tratavam, né, a presença do Senhor como algo do seu cotidiano, né? Igual quando nós temos algo em nossa casa, tantos utensílios, né? Nós sabemos que a Arca da Aliança, ela era um móvel, né? Tipo um caixote, um caixote, né? Aonde ali dentro havia o maná, a vara de Arão e as duas tábuas da lei. E isso era muito importante. Mas tudo indica que isso caiu na rotina daquela família, né? E eles começaram a olhar para aquele objeto que estava ali na sua casa como olha qualquer outro objeto, né? Tudo indica que fosse isso, pelo fato de quando Davi ele chega para retirar essa arca, né? Depois de 20 anos dentro da casa de Abinadab e a sua família, eles saem fazendo, né? Adorando a Deus, cultuando, era um culto. Eles fizeram um culto, né? A Bíblia vai dizer que Davi saía muito alegre, né? Empenhado em cânticos com harpa, com alaúdes, com tamborins, com símbolos, com trombetas. Eles adoravam a Deus no tempo em que estavam levando aquela arca, né? Para a cidade de Davi. E no meio do caminho, diz a Bíblia, que acontece um imprevisto. Os bois tropeçam. E com esse tropeçar dos bois, um dos filhos de Abinadab, que era Uzá, ele estende a sua mão para tentar segurar a arca, né? Porque ele sabia que a arca não poderia cair, não poderia tombar, não poderia ir ao chão. Significava a presença do Deus Altíssimo. Porém, a Bíblia vai dizer que Deus fulmina Uzá. Uzá morre na hora ali, cai, porque não poderia tocar na Arca da Aliança. E ele tocou sem o mínimo de reverência, né? E quando nós olhamos, talvez você esteja escutando esse texto e você pode estar pensando, poxa, mas ele teve uma atitude plausível, uma atitude bonita, ele quis proteger a Arca da Aliança, né, de tombar, de ir ao chão. Mas ninguém poderia tocar na arca. Seria uma atitude irreverente de quem tocasse. E Uzá, infelizmente, se posicionou desta forma, né? Um zelo tão grande pela arca, porém sem entendimento, né? Não tinha conhecimento. Talvez o seu pai não o informou da gravidade, da seriedade, da necessidade de ter muita reverência com aquele objeto. Talvez não foi ensinado a usar, eu não sei, porque a Bíblia não me dá respaldo para ir tão longe assim, mas tudo indica que essa foi uma das posturas. Talvez tivesse costume de tocar, né, no objeto, ou de chegar perto e de passar para lá e para cá dentro de casa, e nunca teve um ensinamento correto. E por conta disso, né, a Bíblia nos traz esse relato de que Uzá, ele é fulminado no momento em que ele tenta segurar essa arca. E a Bíblia vai dizer
que Davi se desgostou. Davi ficou muito triste com aquela situação, mas entendeu, porque Davi sabia que aquilo ali tinha sido um ato irreverente da parte daquele moço. E Davi disse, né, diante de todo o povo que ali estava: como trarei eu a mim a arca de Deus? De que forma, Senhor, de que maneira eu posso atrair? Né? Hoje nós podemos dizer isso, que nós não vamos trazer, né, nenhum objeto para dentro da nossa casa representando a presença de Deus, porque a presença de Deus já está dentro do teu coração, já está dentro do meu coração. Mas ali naquele momento Davi sabia que precisava levar aquele objeto, né, para a cidade de Davi. E a Bíblia diz que ele vai, e no caminho ele vê uma casa muito pobre, muito simples, que era a casa de uma outra família. Agora você veja, né? Vamos fazer a comparação. A casa de Abinadab e a casa de Obed-edom. Uma casa não tem nada a ver com a outra, bem diferente, né? Tudo indica que Abinadab era um homem, né, bem colocado na vida, e talvez fosse até isso que induzisse o povo, né, os filisteus, deixarem a arca na casa dele. E Obed-edom não, Obed-edom morava à beira do caminho, né, na beira da estrada. E Davi olha e leva para a casa de Obed-edom, o geteu, a arca da aliança. E a Bíblia vai dizer que essa arca da aliança ficou na casa de Obed-edom por 3 meses apenas. E para nós, abrindo aqui um parênteses, para nós termos, né, a história vai dizer que Obed-edom era um homem simples, uma família muito simples, a sua esposa era estéril, a sua terra era estéril, né? Os poucos, né, talvez animais que Obed-edom tivesse também não procriavam. Era uma terra muito seca, muito difícil, uma casa muito pobre. E bastou 3 meses a arca da aliança entrar naquela casa para, diz a Bíblia, que tudo que ele tinha, Deus abençoou. Deus fez Obed-edom prosperar de maneira extraordinária. Diz a história que a sua esposa, que era estéril, deu luz, né, a filhos. Até na história tem o nome desses filhos. E os seus animais, né, também cresceram, né, procriaram. A sua terra, que tinha dificuldade de dar fruto, deu frutos. A casa de Obed-edom se transformou em uma outra casa. A família de Obed-edom se transformou em uma outra família. A aparência, a fisionomia daquele casal e daqueles filhos eram de pessoas abençoadas por Deus. E aí chega a minha reflexão. Como atrair a presença do Deus Altíssimo? Meus queridos, nós vimos aqui 2 famílias, 2 lares. Uma teve a oportunidade de ter a presença do Senhor por 20 anos. Porém, caiu na rotina, né? A presença do Senhor já não era algo tão importante assim. E outro, quando a presença do Senhor entrou na sua casa, ele com certeza tinha conhecimento do Deus de Israel, mas não conhecia, né? Ter conhecimento de alguma coisa é uma coisa, e conhecer aquela situação é outra coisa. E Obed-edom, quando a presença do Senhor atravessa a sua porta, ele dá a real reverência, a real atenção, a importância. Eu costumo dizer que nós podemos até perder tudo, mas a presença desse Deus nós não podemos perder. Nós não podemos deixar que o Espírito Santo se aparte de nós. Davi, uma certa feita, ele orou: não retires de mim o teu Espírito Santo.
torna-me dar a alegria da salvação. Por quê? Porque Davi sabia, ele reconheceu que ele poderia perder até a sua coroa de rei, ele poderia perder aquele palácio, ele poderia perder a sua postura, o seu reinado, os seus súditos, ele poderia perder tudo, mas essa presença era o que ele tinha de mais importante. E eu quero te dizer neste dia que muitas famílias não estão dando a importância dessa palavra, não estão se importando, não estão sentindo temor pela palavra do Senhor mais, né? Nós sabemos que nós não temos nenhum objeto dentro da nossa casa, né, para se reverenciar, mas nós temos a palavra do Senhor, meus queridos, que é essa Bíblia Sagrada. E ela está dentro da sua casa, e quantas famílias não estão nem aí para isso? É um livro comum, ele fica jogado, fica empoeirado nas prateleiras dos móveis, ninguém se importa. E muitos pais, como diz aqui Abinadab, nem passa isso para os seus filhos, né? A reverência que nós devemos ter sim com a palavra de Deus, pois é a palavra viva, é ela quem nos conduz à vida eterna, é ela que é através dela que o Senhor fala comigo e fala com você hoje. E nós precisamos ter esse cuidado, tomarmos esse cuidado. Cuide bem da sua família, ensine os seus filhos a reverenciar a palavra de Deus, sim, ou o livro fechado, ou o livro aberto, é a palavra de Deus e precisa ser reverenciada, porque esta palavra é que te conduzirá, é que conduzirá a tua família, a minha família, à vida eterna. E eu quero te convidar nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor para pedir a Ele que nos ensine dar o valor real à palavra do Senhor. Pai querido, Pai santo, neste momento, Senhor, eu levanto a minha voz a Ti, te agradecendo pela Sua palavra, pela presença do Teu Espírito Santo aqui. Quero te apresentar essas famílias, Senhor, aonde esse áudio, esse vídeo, Senhor, ele vai chegar, ele vai entrar, Senhor. Toma essas famílias em Tuas mãos, que haja um despertamento, Senhor, que o povo possa, Pai, entender que hoje o Senhor habita dentro de nós, mas fala conosco através da Sua palavra, e que a Sua palavra é viva e eficaz, Senhor amado. É ela quem nos conduzirá a chegarmos até a Ti, a entendermos os Seus preceitos e a Sua vontade, os Seus estatutos, Senhor. Toma essas famílias em Tuas mãos, Pai. Cobre, Senhor, cada lar neste dia com a Sua proteção. Senhor, que o Senhor seja, Pai, a bússola, Senhor, o guia eterno das famílias, Senhor, na face da terra. Toma, Senhor, cada vida em Tuas mãos. Eu te peço, Senhor amado, em o nome poderoso de Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus abençoe a sua família neste dia, em nome de Jesus.